Pessoal, vamos lá. Então, agora eu ouvi ontem um burburinho, não sei até onde vai, se é verdade, se não é, um burburinho sobre a possibilidade da prova da Unifenas ser feita em Poços de Caldas, né? Porque é a cidade que está tendo melhores condições aí. Né? Para você ter uma noção, Alfenas hoje passa de 1.000 casos de Covid. Poços de Caldas está com 1.100 casos, né? Se você levar em consideração, Poços de Caldas tem 180, quase são 165 mil habitantes, Alfenas tem metade disso, então aqui tá, a situação aqui está pior. Então, existe um burburinho, tá? Não oficial, que eles podem antecipar a prova e pode centralizar a prova no campus de Poços de Caldas. Então, ia ser sensacional se essa prova fosse, por exemplo, no final de outubro agora, né? Ia ser maravilhoso. Ah, ia ser Já, maravilhoso. Ia sim. aí Vamos todo você, mundo bater palma. aí você já resolveu o problema de vocês, já passavam, etc. Tal. Zé, é Pô, é meu muito melhor. aniversário. Tira a ansiedade, pô. É Já meu resolve. aniversário. 27 de outubro. Mas o que tem a ver, ué? Mas vai Vou ser ficar no domingo. nervosa. Gente, todo mundo me manda parabéns, viu? Fazendo favor. Eu gosto de fazer aniversário. Dia 27 ainda, calma, Marcelo. Mas não ia ser, pelo menos, Marcelo, teria a prova, já resolvi esse problema. Aí você Zé, entra mas aí. peraí, você tá falando sério ou você é babadeira? Não, não. Burburinho, Marcelo. Agora eu não sei, isso aí é o comentário que eu vi. Não sei se realmente procede o que eu estou falando, tá? Eu vi um comentário, agora eu não sei. Aí tem que ter que confirmar com Eu pessoas. também acho que deve fazer essa prova o mais rápido possível, porque na hora que voltar. Mas eu acho que. Então, vai saber como é que vai ficar depois. Se Uhum. realmente conseguisse resolver o problema, entendeu? Aí, porque depois vai que isso, né? Porque isso aí é tendência, Marcelo, é dar uma melhorada, E né? voltar, Que está felizmente. acontecendo na Europa agora. Eu Mas, também acho que deve fazer essa ó, prova o mais rápido possível. de repente, isso aí, a fonte também não é uma fonte confirmável, só ouvi esse burburinho aí, tá? Se fosse possível, eu acho que seria interessante, né? Mas não sei Eu também acho. se pode fazer, por exemplo, deslocar, sabe? Deslocar todo mundo só do Brasil inteiro para fazer em Poços de Caldas, só. Eu já não sei aí a questão logística por causa do edital, etc. Tal. Sabe Mas por quê, Zé? um negócio interessante. Porque eu penso, tipo assim, ó, dia 3 parece que vai voltar umas escolas, né, de outubro. Não, mas é só o norte de Minas, né? Dia 5 de outubro. É, Aquilo dia 5. e depende das cidades, né? Tem bastante cidades lá do norte que vão voltar. A princípio, só que depende dos prefeitos, né? Ô, o Eu Luizinho não vai liberar não, Marcelo. Esquece essa prova agora. Eu acho que... Jorge, esquece, eu sei. Vocês Não, não então, Jorge, mas aí tem um burburinho aí que a prova pode ser em Porto Caldas. Aqui em Alfenas não vai ter mesmo, não. Alfenas não... Também eu acho que aqui não vai ter não. Entendeu? Se tiver esse burburinho que eu vi aí, pode ser em Poços a prova. Porque aí você desloca o pessoal para lá. Mas aqui em Alfenas ainda existe também uma certa aí, o prefeito vem também... pro Machado, tem ninguém com Covid aqui. Né? Então, vou te falar. Aí parou, né? Ainda tem uma certa rivalidade política aqui, né? Aqui a prefeitura deve 30 milhões, passou até na IPTV para o Alzira, no repasse desde 2017. Então é complicado. Pessoal, então hoje a gente vai começar, hoje a aula é curta, né? Porque é só uma aula, mas vamos lá então. Vamos começar numa parte da química, que é uma parte que o pessoal tem um pouquinho de, vamos dizer assim, de dificuldade, né? Mas não era para ter, porque desde que você entenda aqui os pré-requisitos básicos daquilo que nós chamamos de isomeria óptica, tá? O que é isomeria óptica? O que é um composto que nós chamamos muitas vezes de composto opticamente ativo, um composto opticamente inativo? Por que esse composto é ativo? Por que ele não é, né, ativo? Por que alguns compostos apresentam isomeria espacial geométrica, outros compostos apresentam isomeria espacial óptica? Qual que é a diferença? Né, Zé? Porque como é que eu vou saber distinguir isso numa prova? A isomeria plana é a mais fácil, né? Tecnicamente, isomeria plana é simples, você vê a cadeia, a função, tá? Do composto, a presença de insaturação, etc. Tal. É mais simples de você identificar, assim, a isomeria plana. Agora, a geométrica também você acaba ficando naquela questão do cis e trans, que também é bem fácil. Agora, e a óptica, hein? A óptica depende da luz. Então, a óptica depende
do espectro fotômetro. Isso depende do espectro fotômetro, vai depender da física, né, Zé? Sim, vai depender da física. A gente vai ver que os isômeros, tá? Os enantiômeros ou isômeros, eles são muito fáceis de você guardar. Então, tudo aquilo que criaram para você, essa mistificação de que criaram para você que isomeria óptica era mais difícil, isso não é. Desde que você entenda alguns pré-requisitos básicos que eu vou passar para você nessa aula, tá? Primeiro pré-requisito. Zé, me ensina para eu saber identificar se uma substância ela é opticamente ativa ou se ela é opticamente inativa. Como é que eu vou saber se essa substância ela é opticamente ativa ou se ela é opticamente inativa? Imagina que eu tenho aqui um aquário, tá? Aquário de vidro. Então, só para você começar a aprender a identificar o que é uma substância opticamente ativa e uma substância opticamente inativa. Aqui eu tenho um aquário. Aí, ó, imagina que eu coloquei dentro desse aquário aqui, eu coloquei água. Ô Zé, dá para eu identificar se a água que está dentro desse aquário aqui é uma substância opticamente ativa ou inativa? Dá para eu identificar isso? Dá. Como que eu vou identificar, Zé, essa substância? Bom, se eu coloquei água aqui, o que acontece? Se eu colocar um raio de luz aqui, ó, na física você aprende, tá? No espectro fotômetro. Você vê a luz branca, a luz policromática, e você vê a luz polarizada também em algumas situações que eu vou mostrar para vocês. Se eu colocar aqui a luz polarizada, o que é luz polarizada, Zé? Luz polarizada é aquela que vai sempre numa única direção. Isso é luz polarizada. É aquela que vai movimentar-se numa mesma direção, tá? Polarizada. Agora, a luz monocromática, a luz policromática, a luz branca, ela está ali se movimentando como uma onda eletromagnética em várias direções, tá? Então, ó, se eu coloquei uma luz polarizada, essa luz está na vertical, Zé, ó, está subindo aqui, ó. Então ela está chegando no aquário. O que vai acontecer? Bom, a substância que você está dentro do aquário aqui, Zé, é água, não é? É água. Se a substância é água, ó, quando a substância ela atravessar, ou a luz, melhor dizendo, atravessar a substância do aquário, se ela se mantiver, tá? Porque aqui nesse caso aqui, ó, se você coloca com angulação de 90 graus com a normal, aí você vai lembrar lá da lei de Snell-Descartes, né? Seno de I sobre seno de R, seno da incidência sobre o seno da refração, N vai e N vem, né? Então, você tem aí, né, o índice de refringência dos meios. N vai, N vem. Então, a luz ela vai atravessar aqui, ó, e não vai apresentar nenhum desvio, formando 90 graus com a normal. Essa luz polarizada. Então, se essa luz polarizada ela passou pela água e não apresentou nenhum desvio, eu posso dizer aqui, quando eu estou identificando, por exemplo, na prova da Unifenas, eu posso olhar e falar assim, ó, essa substância que eu tenho aí é uma substância opticamente inativa. Nossa, que legal, Zé. É uma substância opticamente inativa. Então, eu posso dizer para vocês que a água é uma substância opticamente inativa, porque a luz, ao atravessar no plano, tá, perpendicular com horizontal, ao atravessar a água, não teve desvio. Então ela é opticamente inativa. Isso é fácil, né, Zé? Assim como a isomeria óptica também é fácil, quando a gente estuda os enantiômeros. Agora, vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui, ó, esse composto, por exemplo. Zé, aqui eu vou ter um composto conhecido como talidomida, né? E sempre quando a gente fala nisso aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, um espelho imaginário, tá? Por que eu coloco esse espelho imaginário aqui, Zé? Exatamente para eu observar o enantiopomorfismo. O que é enantiopomorfismo mesmo, Zé? É a característica do objeto e da mão diante do espelho, né? Do objeto, da mão e da imagem que ela apresenta. Que é uma imagem o quê? Virada e não sobreponível. Você não consegue sobrepor, ó. Se você não consegue sobrepor, Zé, você tem, então, uma situação enantiomórfica. Exatamente. Então, por isso que você sempre imagina um espelho, tá? Na óptica, na isomeria óptica. Imagina que eu coloquei aqui agora a talidomida que está sendo projetada. Agora eu tenho um aquário e dentro desse aquário eu tenho a talidomida. A pergunta é,
Essa substância, ela é ou não opticamente ativa, Zé? Ó, vamos fazer o teste. O teste nós fazemos com o quê? Com luz polarizada. Por isso que é a isomeria óptica, tá? Aí eu tenho agora, não tenho água. Tirei a água daqui e coloquei, então, a talidomida. O que vai acontecer, então? Ó, vai acontecer o seguinte. A luz polarizada, ela está, então, agora, ó, batendo aqui, ó. Está indo numa única direção, tá? E quando ela atravessa a talidomida, a substância que está aqui dentro, ela pode apresentar aqui algumas características distintas. Aí, dependendo dessa substância que está aqui dentro, por exemplo, a talidomida, quando ela está saindo, essa luz, ela desvia para a direita. Ah, então, quando essa luz polarizada ela está desviando para a direita, você tem aqui uma substância, primeiro, opticamente ativa. Por quê? Ela desviou. Se ela desviou, ela é opticamente ativa. Agora, se ela desviou para a direita, ela tem uma abertura angular aqui, e a abertura angular que nós vamos chamar aqui de abertura angular para a direita. Então, se ela tem uma abertura angular para a direita, o que vai acontecer com essa substância? Então, se ela desviou para a direita e tem uma abertura angular para a direita, nós temos aqui uma substância que a gente chama de destrógira, tá? Desvia para a direita. Ah, e essa substância também que está aqui, por exemplo, no caso da talidomida, ela pode apresentar também uma conformatação quando você tem, então, a incidência dessa luz, e essa luz aqui dentro desse aquário com talidomida, tá? Ela atravessou o aquário e desviou para a esquerda, ela está comprovando para você também que ela é uma substância opticamente ativa. Então, se ela é uma substância opticamente ativa e desviou para a esquerda, esquerda nós chamamos de levógera. Aí você representa pelo Lzinho, tá? Significa que está para a esquerda. E, tá? Quando desvia para a direita, nós chamamos de dextrógera, vem de destrógera, vem de destro, tá? De direita, destro, direita, esquerda, levógera. Então, Zé, para eu entender inicialmente, tá? A isomeria, para eu saber se uma substância ela apresenta ou não isomeria óptica, eu tenho que determinar se essa substância, no plano, ela provoca desvio ou não, tá? Em função da resposta que ela apresenta ao ser atravessada por uma luz que nós chamamos aqui de luz polarizada. Então, só lembrando aqui vocês, ó, que na física você trabalha muito com luz natural, que é a luz branca, né? Que é aquela luz policromática, que quando ela vai atravessar o prisma, tá? O prisma convencional, ó, ela pode, então, se dividir aqui em várias direções. Então, aqui você tem, por exemplo, a luz solar. Aqui eu tenho um feixe de raios ultravioleta. Está aí o prisma comum, e eu acho que o Eric trabalhou bastante sobre essa questão de prisma com vocês, tá? Ele já deve ter dado o prisma para vocês, então, boa sorte. O prisma é fácil, né? Então, olha só, essa luz aqui, ó, ela está incidindo sobre o prisma. Quando ela incide sobre o prisma aqui, ela vai sofrer o processo, então, de separação, de decomposição da luz, tá? A partir da refração. Então, aqui, ó, quando ela sofre essa decomposição, você tem aqui as 7 cores da luz. Ah, a luz aqui está sendo decomposta, Zé. Sim, ela está sendo decomposta. Como é que eu posso obter, a partir dessa decomposição, como é que eu posso obter essa luz polarizada para eu testar meu composto, se ele é opticamente ativo ou se ele é opticamente inativo? Aqui eu tenho o prisma comum, aqui eu tenho aquelas 7 cores, né? Que a gente viu naquela aula de fotossíntese, que é muito importante para vocês, que foi a primeira aula, acho que eu dei esse ano, né? De biologia. Então, aqui eu tenho as cores, né? Quais são as cores? Violeta, anil, quem mais? Azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Tem todas as cores aqui, ó. São 7 cores e cada cor dessa tem um comprimento de onda diferente, tá? E como quem for fazer a prova de BH tem que saber muito sobre isso aqui, no aspecto de pigmento fitocromo, que você tem o vermelho curto e o vermelho longo, tá? Mas aí já é BH. Ó, então aqui, ó, atravessou essa luz decomposta, ela aqui, ó, você tem aqui uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética, ela pode, então, ser submetida, ela pode circular em todas as direções. Então, à medida que eu tenho cada cor dessa luz aqui, ó, eu deixo de ter uma luz policromática e passo a ter uma luz aqui que a gente chama de monocromática, uma luz específica de cada cor, tá?
Aí, se eu pegar essa luz monocromática, que ela é não polarizada, porque ela está indo em todas as direções, a luz polarizada ela vai numa única direção. Se eu colocar nesse prisma específico aqui, ó, que é o prisma de níquel, tá? O que vai acontecer? Essa luz monocromática, quando ela atravessa o prisma, ela passa a caminhar numa única direção, tá? Aí eu deixo de ter uma luz monocromática não polarizada e passo a ter uma luz monocromática polarizada. Então, ela começa, então, a ser direcionada numa única direção. E essa é a principal ferramenta utilizada na química, na isomeria óptica, para eu determinar se o composto ele é opticamente ativo ou se ele é opticamente inativo. Beleza? Ah, Zé, então isso aqui é facinho, né? Desde que você entenda que eu só estou falando rapidamente para você o que é uma luz, que vocês já viram, já aprenderam na física, provavelmente, já viram com o Eric já falou bastante sobre isso. O que é uma luz, então, polarizada, tá? Ah, Zé, então entendi. Então, luz polarizada é aquela luz que se propaga numa única direção. Aí aqui vai mostrar o polarímetro, tá? Que é o equipamento que você vai, então, ver se aquela substância é uma substância opticamente ativa ou não, tá? Você pode observar através desse dispositivo em laboratório, tá? Como é que essa substância, ela reage. Ela vai apresentar inclinação ou ela não vai apresentar nenhuma inclinação, tá? Então, aqui você tem esse dispositivo, que é o polarímetro, tá? Que nós vimos. Aí, se ela apresenta inclinação para a direita, destrógena. Se ela apresenta inclinação para a esquerda, como eu disse, levógena. Aí nós vamos entrar num aspecto aqui interessante. Quais são os pré-requisitos básicos para eu ter, então, uma substância destrógena e levógena? Então, como é que a gente estabelece isso no papel, como notação? Então, ficou definido, que como eu disse já também no início da aula, toda vez que você tem no composto, você tem um Dzinho antes de começar o composto, significa que a abertura angular dele, tá? Após passar a luz polarizada sobre esse composto, ele tem um Dzinho ou sinal positivo, significa que a abertura angular dele é para a direita. Se você tiver aqui, ó, um Lzinho ou sinal de menos, você vai ter uma abertura angular para a esquerda. Aí dá para você, então, estabelecer a diferença entre destrógeno e levógeno, tá? Como tendo em vista que o composto ele apresenta aqui a mesma fórmula molecular. Não vamos esquecer disso, né? Então, se ele tem a mesma fórmula molecular, você pode ter essas duas situações aqui, ó, totalmente diferentes. Outra coisa aqui também, ó, alguns termos bastante importantes que nós utilizamos, tá? São os termos que você ouve sempre falar aí, por exemplo, isômeros ópticos. O que é um isômero óptico? Se eu pegar aqui duas moléculas, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Embora essa molécula X e Y, quando eu coloco diante do espelho aqui, ó, o X e Y estão, tá, na mesma posição, mas essas moléculas aqui, elas não são sobreponíveis. Por quê? Porque eu estou analisando aqui, ó, a posição do W e do Y, você tem uma inversão aqui, ó, na imagem formada no espelho, tá? Vira o W e o Y. Então, se vira, eles não são sobreponíveis, é igual a sua mão, que não se sobrepõe a outra mão. Então, se não são sobreponíveis, eles são, então, enantiomórficos. Se são enantiomórficos, aí você vai ter, então, enantiômeros ou isômeros enantiomórficos, você vai ter essa condição aqui, ó, do carbono que nós falamos para vocês nas aulas passadas, quando nós demos uma pequena e uma leve introdução a essa matéria, nós falamos desse carbono, que é o carbono que nós chamamos de carbono quiral. Aí lembra que eu falei semana passada? Quiral vem de quiromancia. Quiromancia vem da prática de ler as mãos, tá? Então, quiros significa mão. Então, tudo isso aqui remonta à imagem da mão diante do espelho, tá? Que não se sobrepõe. Ah, Zé, então, para eu ter um composto, para ele ser opticamente ativo, aí vai uma dica para vocês para a prova. Primeira pergunta: eu tenho que ter um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Tem que ter um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Mas aí vai para vocês uma outra pergunta. Será que a isomeria óptica ela só funciona
com carbono, tem que ser com carbono? Ou será que ela funciona também com outros elementos químicos? Tá? Será que tem situações que outros elementos químicos, mesmo você não identificando um carbono quiral, será que tem situações que você pode ter também uma substância opticamente ativa, ainda que você não tenha esse carbono quiral? Eu vou mostrar para vocês que isso é possível, tá? E toma cuidado, porque a partir daqui, você, por exemplo, identifica o carbono quiral. Eu vou dar uma dica para vocês fundamental para a prova, a partir dos próximos minutos, dos próximos segundos. Você identificou o carbono quiral, tá? Aí você fala assim, bom, esse composto tem carbono quiral, então ele é opticamente ativo. Tá, tudo bem. Agora, o fato de um composto não ter o carbono quiral, numa alternativa de prova, por exemplo, presta atenção se ele não é opticamente ativo, mesmo sem o carbono quiral, tá? Que é alguns centros aí que acontece com nitrogênio e com fósforo. Então, toma cuidado, eu vou mostrar ao longo dessa aula para vocês algumas possibilidades, tá? De alguns centros apresentarem essa situação. Mas vamos ver, primeiro vamos falar sobre o carbono quiral. Zé, Pode falar, Marcelo. em física, cai muito aquele negócio de calorimetria ou não? Marcelo, você já está piradinho. Bom dia, Marcelo. Aqui é o Zé Henrique, tá? A gente está falando aqui de hoje da aula de Química e Biologia, né? Aí eu tenho cabelo ainda, entende? Eu sei, querido. Agora, você vai perguntar se cai calorimetria na prova, você tem que estar pro Eric, pô. Olha as coisas. Isso aí Mas já pediu de vez mesmo. a prova. Que dia que é hoje, Marcelo? Quantos anos você tem? Qual que é a data de nascimento? Fala o seu nome completo, para fazer aqueles testes de psiquiatria. Eu não procurei saber ainda como é que eu chamo. O que foi, Marcelo? Não, pode falar. Não, sério mesmo. Você conhece a prova? Você acha que cai muito calorimetria ou não? Ah, você está perguntando assim, se ao longo dos anos, aí você está perguntando? Não é dessa prova. O Eric gosta bastante. Ao longo dos anos, ué. Ah, bom, pensei que você está perguntando dessa prova, ué. Uai, como é que você vai saber, meu filho? Você me dá uma freada assim, né, e pergunta um negócio desse aí. Não, o Eric gosta de bastante questões. O Eric gosta muito de calorimetria. Você pegar as últimas provas, você vai sempre encontrar aí, tá? Que macete, você vai sempre precisar de usar o que macete, que mel e que macete, sempre cai. Ele gosta muito, nas provas da Unifenas, ele gosta muito de cobrar movimento uniforme e uniformemente variado, né? Então, ele gosta muito, vai aparecer muita coisa de ondulatória, às vezes, questões simples até, não são questões complexas, mas às vezes tem alguma pegadinha, tá? Ele gosta muito, às vezes, de conceito mesmo teórico da física, algumas questões envolvem conceito. Já no caso da matemática, ele gosta muito de trigonometria, tá? Então, assim, ele gosta muito dessa parte que o Júlio dá, que é a parte que vocês veem com o Júlio. A parte do Marcelo, ele não cobra tanto. Assim, ele pode cobrar uma coisa, mas ele não cobra tanto. Porque essa parte de trigonometria é a parte que ele dá também, né? Ele dá aula em Pouso Alegre e ele trabalha com essa parte. Então, ele cobra bastante essa parte aí que muita gente esquece das fórmulas na hora lá, toma um nabo do cão, né? Então, aí acaba errando. Mas tem que ficar esperto, muito esquisito. O Eric, ele é cíclico, viu? O Eric, ele tende por exemplo, você pegar as provas 5 anos atrás, de 2015, ele tende a voltar com um estilo de questões, viu? Não sei se vocês já observaram isso, mas ele é cíclico. Ele volta, assim, ele aguarda um período, depois ele volta com o estilo. Então, ele trabalha, ele é totalmente organizado, vamos dizer assim, né? A mente organizado e cíclico. E eu sou totalmente desorganizado e acíclico. Pois é, então. Esse que é o problema. Aí o pessoal fala assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, quando tem 2 provas no meio do ano, né? E o Zé deu no primeiro semestre, deu isomeria óptica. Então eu vou excluir isomeria óptica para a segunda prova. Tá. Né? Aí, assim, a pessoa pensa assim, né? Se eu tivesse uma mente normal, cíclica, né, organizada, como a do Eric, eu não daria.
mas de repente eu resolvo dar isomeria óptica de novo. Entende? Nossa. Então, a pessoa... Então, mas eu não tenho assim, não tenho é na hora, é no dia, recebo um insight para aquela questão, achei legal. Ou senão eu estou aqui resolvendo algumas questões, tá, com um aluno, estou dando uma matéria, aí eu tive uma ideia. É igual compositor de música, ele tem uma ideia, você canta, você sabe. Aí ele tem uma ideia, aí você já começa a colocar aquilo no papel, pega um papelzinho, começa a anotar a letra, etc. Tal. Só que a minha fica gravada na cabeça, eu tenho a ideia fica gravada. Aí eu fico incentivado a colocar aquilo no papel, entende? Aí são ideias. Então, assim, eu sou acíclico, nunca... É igual aquela história, o pessoal fala assim, eu vou ver qual é a letra que o Zé tem mais tendência de colocar as alternativas. Que o Zé... Aí tem professor que fala assim, tem professor que dá muita letra E, tem professor que dá muita letra D. A minha você vai cair do cavalo todas as vezes. Não ri. A minha tem A, tem B, tem C, tem D, tem E, tem de tudo. Entende? Então, assim, é um negócio muito improvável, muito louco. Mas vamos voltar aqui. Enantiômeros. Olha só. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, então, ó, olha que legalzinho aqui, ó. O que é o carbono quiral mesmo, Zé? O carbono quiral é aquele carbono que estabelece, então, 4 radicais diferentes, 4 ligantes diferentes. Então, para eu ter enantiômeros, por exemplo, Zé, um dos pré-requisitos é que eu tenha um carbono quiral. Exato. Aí, quando você tem um carbono quiral, você tem, então, um enantiômero, tá? Você vai ter uma imagem totalmente virada, uma imagem totalmente invertida. Então, dá uma olhadinha aqui, Zé. Então, aqui o enantiômero. O que eu tenho nesse enantiômero? Duas coisas para você saber aqui, tá? Ó, aqui eu tenho CO2H. O que é CO2H? É C-O-H. OH. Então, aqui eu tenho um radical carboxila. Nossa, é mesmo, Zé. Aqui eu tenho um radical metil. Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um álcool. Tem uma hidroxila. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Agora, note você que, para eu ter um carbono quiral, que você tem uma conformatação para a geometria óptica, tá? Ou para a isomeria óptica, eu tenho que ter 4 ligantes diferentes, e esse carbono ele tem que estabelecer, então, somente hibridização sp3. Então, se o Zé colocar lá como VOF ou não sei o que tal, se ele for sp2 ou sp, ele não serve para ser. Tá? Ele tem que ter 4 ligantes, e esses 4 ligantes têm que serem diferentes. Então, isso é o que nós chamamos de quiralidade. E essa quiralidade, nós vamos marcar isso no composto através de um asterisco. Zé, aqui tem um asterisco. Esse asterisco significa que eu tenho um carbono quiral? Significa. Eu não sei se eu ensino Van der Waals para vocês. Eu vou falar para eu não ser ruim, tá? Para vocês não falarem assim, o Zé é ruim, é uma pessoa má. Mas isso aqui vocês já aprenderam também, essa questão. Mas eu vou falar aqui porque a gente fala para vocês saberem pelo menos o básico. Como é que eu sei, por exemplo, numa afirmação, quantos compostos, por exemplo, como é que eu sei aqui, ó? Vamos lá, raciocina comigo. Vocês são espertos, vocês são inteligentes na matemática. Raciocina comigo um detalhe aqui, ó. Eu tenho um carbono quiral. Aí você vai, então, identificar no composto quantos carbonos quirais ele tem. Se eu tenho um carbono quiral, quantos enantiômeros ele pode formar aqui? Quantos enantiômeros ele pode formar? Ô Zé, se eu tenho um, ele pode formar dois enantiômeros. Um para a direita e o outro para a esquerda. Beleza. Então, um forma 2. Tá. Aí, imagina que eu tenho outro composto aqui, ó. Esse outro composto, ele tem 2 carbonos quirais, tá? 2 carbonos que apresentam essa condição de assimetria. No mesmo composto, numa rede carbônica, eu tenho 2 compostos quirais. Aí eu falo para você, 2 compostos quirais, eu tenho 4, tá, enantiômeros. 2 para a direita e 2 para a esquerda. Tá. Usando essa lógica, eu pergunto para Marcelo. Um composto, um carbono quiral, eu tenho 2. 2, eu tenho 4. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, e se eu tivesse aqui 3 carbonos quirais agora, Marcelo? Se eu tivesse.
Uai, Quantos enantiômeros eu teria? 6? Então, 6? aí que a Marcela cairia na prancha da pegadinha, tá? O que a Marcela respondeu aí é o que a maioria, 99,9, vai responder. Aí você fala assim, ó, se eu tenho um carbono, 2. Se eu tenho 2, 4. Aí se eu tenho 3, eu vou ter 6. Tá certo? Tá errado. Por quê? Porque aí a única coisa que eu vou pedir para você guardar para mim é uma fórmulazinha, tá? Essa fórmula aqui de Van Dorff, ó. A fórmula de Van Dorff é 2 elevado a n. Então é facinho, né, Zé? É facinho, porque você pode cair do cavalo na prova. Porque se eu falar para você assim, eu tenho 3 carbonos quirais, etc, tal, e desses 3 carbonos quirais nesse composto, eu vou ter, então, a edificação de 6 enantiômeros. Tá errado. Mas por que tá errado, Zé? Você não falou que um forma 2, 2 forma 4? Então, sabe por que tá errado? Porque você vai fazer o seguinte, a fórmula para você achar os enantiômeros é 2 elevado a n. Então, e esse n é o que, Zé? Esse n é o número de carbonos quirais que você tem, ou carbonos assimétricos que você tem. Então, Marcelo, se você tem 3 carbonos assimétricos, então 2 elevado à terceira, quantos enantiômeros você vai ter? Na verdade, 2 à terceira dá quanto? Vai dar 8? 8. Tá vendo? Olha a pegadinha, olha a maldade, tá? Mas por que levar a terceira? Porque você tem 3. Por exemplo, se você tiver 3 carbonos quirais no composto, ó, não são 3 carbonos? Então é 2 elevado à terceira. Se você tem um carbono, que é o caso aqui, ó, 2 elevado à primeira, você tem 2, não tem? Se você tem 2 carbonos, é 2 elevado à segunda. Você tem 4, certo? Agora, se você tem 3, 2 elevado a n, 2 elevado à terceira, dá 8. Então, na verdade, você tem 8 enantiômeros. Tá entendendo? Se você tem 8 enantiômeros, 4 fica para a direita e 4 fica para onde? Para a esquerda. Agora entendi. Tá? Aí você tem, sei lá, você tem 4 carbonos quirais naquele composto. Então, é 2 a quarta. Então, quantos enantiômeros você vai ter? Eu tenho 16. Então, 8 para a direita e 8 para a esquerda. Tá. Que maldade. Esse tipo de maldade, o pessoal fala, não entende. Mas é uma coisa simples. A única coisa que eu peço para que você estabeleça a quiralidade, o número de enantiômeros, que você fixe 2 elevado a n, que é a fórmula, tá, que você tem que guardar. N é o número de carbonos quirais que você vai identificar naquele determinado composto químico. Ô Zé, então se perguntar para mim, quantos carbonos quirais tem nesse composto, por exemplo? Aí eu vou fazer 2 elevado a... Primeiro você vai marcar com asterisco quais são os carbonos quirais desse composto, né? Você vai olhar para o composto... É que tem os ligantes diferentes, né? 4 ligantes diferentes, exato. Aí, por exemplo, você colocou lá 5 asteriscos. Você olhou o composto grandão, você conseguiu identificar 5 carbonos lá, quirais, ou carbonos assimétricos. 2 a quinto. 2 a quinto. Tem 32. 32 enantiômeros. 16 para a direita e 16 para a esquerda. Beleza? Nossa, é fácil. Mas o problema da óptica, ela é fácil. O problema da óptica é que, às vezes, o pessoal quer passar muita coisa na hora, fala muita coisa, e o aluno não entende. Mas se o aluno souber o básico, ele não erra. Entende? É fácil. Mas aí cria aquela barreira, né? Nossa, esse negócio aqui é difícil, não sei o quê. É fácil. Isso que é a óptica, a parte da óptica? Isso que é a parte da óptica? Da isomeria ué. Da isomeria óptica. Ué. Isso aqui que é a parte que o pessoal fala assim, nossa, essa parte aqui é a parte mais difícil, não sei o quê. Não é difícil, ela é simples. A espacial é muito mais, tipo assim, se for ver, é muito mais complicado que essa. Você entender que opticamente é uma substância óptica, isso aqui é um tipo de isomeria espacial, né? Você tem a geométrica, que é a física de trânsito. A geométrica, aliás, é mais difícil. Aí você vai ter o seguinte, ó, se você entender, tá? O que é um composto? Por que ele é opticamente ativo e por que ele é opticamente inativo?
que ele responde aquela luz polarizada que eu falei no início da aula. Se a luz desvia, ele é ativo. Se não desvia, o composto é inativo, opticamente. Entendeu isso? Entendeu a questão da quiralidade? Não tem erro, não tem rosco, não, tá? E aqui tem mais um detalhe aqui também, ó. Eu quero que vocês enxerguem aqui, ó. Esse material aqui é muito... isso aqui que eu quero que vocês enxerguem. Isso aqui cai, tá? Isso cai. O que é mistura racêmica? Dentro da química óptica. Vamos entender isso aqui. O que é mistura racêmica? Imagine que eu tenho uma substância lá opticamente ativa dentro do aquário de novo. Aqui está o aquário. Aqui eu tenho a substância opticamente ativa. Pode acontecer de quando essa substância opticamente ativa ela ser incentivada por uma luz polarizada, pode acontecer de que a metade se desvia para a direita e a outra metade se desvia para a esquerda, tá? Então, você vai ter aqui, ó, metade destrógera e metade levógera, exatamente a metade. Ou seja, você vai ter quantidades exatamente o quê? Iguais. Como as quantidades são exatamente iguais, tá? O que vai acontecer, Zé? Aqui, nesse caso, essa substância, então, ela está dividindo para os dois lados com a mesma angulação. Essas duas angulações, essas duas aberturas que são iguais, elas se anulam. Então, essa substância, quando isso acontece, que a gente chama de racemato, tá? Essa substância, porque ela, a metade e a metade, tá? Elas vão para sentidos opostos, elas se anulam e se tornam uma substância que nós chamamos de substância opticamente inativa, tá? Zé, então, para eu achar os racematos, por exemplo, imagina que eu tenho lá 2 elevado a n, né? 2 elevado a n, eu acho os enantiômeros, certo? Certo. Agora, se eu pegar 2 elevado a n dividido por 2, eu acho a possibilidade de racematos que eu tenho, tá? Numa substância. Então, por exemplo, 2 elevado a 1. Deu 2. Se eu dividir por 2 na fórmula, eu tenho um número de racematos possíveis que pode acontecer, então, a probabilidade matemática de metade dividir para um lado e a mesma metade para o outro. Então, por exemplo, numa situação que eu tenho 2 elevado a 2, 2 carbonos quirais, eu tenho 4. 4, o que, Zé? 4 enantiômeros. Agora, quantos racematos eu posso ter aí? A metade. Divido por 2, dá 2 racematos. A possibilidade de que metade a metade venha se desviar cada um para um lado, tá? E anular a condição óptica dessa substância. Então, presta atenção. Essa substância é uma substância isômera, no caso do racemato, ou da mistura racêmica, só que é uma substância opticamente inativa. Então, por isso que nós chamamos essa substância de substância o quê, Zé? Substância de isômero inativo, tá? Ou opticamente inativa. Porque uma parte dessa luz que está atravessando a substância, metade dela vai para a direita e a metade vai para a esquerda. Isso é o racemato. E como que eu calculo isso, Zé? Eu estou calculando lá 2 elevado a sexta, por exemplo. Eu achei que o meu composto ele tem 6, tá? Carbonos quirais. Beleza. 2 a sexta, Zé. Bom, 2 a sexta, 64. Se ele tem 64 enantiômeros, quantos racematos possíveis para ele? A metade. 64 por 2, 32 racematos possíveis. Tá? 32 possibilidades, ou 32 possibilidades, dele ter 50-50, 50-50%. Tá? Então, para 64 enantiômeros, eu tenho a possibilidade, a metade pode ser, eu posso ter um número proporcional de enantiômeros, a metade proporcional dos enantiômeros pode representar os racematos, tá, dessa solução. Então, toma cuidado. Outra coisa, esse centro aqui que você tem que saber, que eu falei lá no início da aula, que eu ia mostrar para vocês. Nem sempre é necessário, para você ter um composto opticamente ativo, é necessário que você tenha um carbono quiral ou que você tenha um carbono, tá? Um carbono assimétrico. Zé, então tem que tomar cuidado com isso? Tem.
Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque nós temos o que nós chamamos aqui, ó, de centro estereogênico. Eu tenho que saber isso para a prova? Tem que saber isso para a prova, tá? Que alguns compostos que apresentam, por exemplo, outros elementos químicos, como fósforo, como nitrogênio, eles podem apresentar, tá? Mesmo sem o carbono assimétrico, eles podem ser opticamente ativos. Nossa, Zé, isso é possível? É possível. Vamos ver aqui? Olha para esse composto aqui, ó. Olha os centros dele aqui, ó. Esse composto aqui eu tenho nitrogênio. Eu não tenho carbono com asteriscozinho aqui, Zé, ó. Carbono assimétrico, eu não tenho quiral. Não tem, tá? Mas eu tenho aqui, ó, ligantes distintos para o nitrogênio. Então aqui eu tenho ligantes distintos para o fósforo. Nossa, que fera, Zé. Então tem ligantes distintos e tenho ligantes distintos. Tá, beleza. Então, ligantes distintos para o nitrogênio e ligantes distintos para o fósforo. Nossa, é fácil, hein, Zé? É fácil. Mas o que vai acontecer quando eu tenho ligantes distintos para esses compostos? O que vai acontecer aqui, Zé? Vai acontecer, se eu tenho ligantes distintos, esses compostos também são assimétricos. Então, especificamente, esses compostos que são assimétricos, o que acontece com eles, Zé? Bom, eles apresentam também uma condição interessante, que é a condição de serem opticamente, tá? Que nós chamamos aqui, ó, a condição de serem opticamente ativos. Então, Zé, não é só o carbono. Zé, eu estou guardando, então. Então, não é só o carbono? Não. Não é só o carbono, tá? Eu posso ter outros compostos, por isso você está lendo lá a questão da Unifenas, por exemplo. Está lá a Marcela, diante de uma questão da Unifenas, tá? E exatamente naquela questão, a Marcela olhou para as alternativas. Aí, assim, as alternativas acima têm carbono. E a alternativa E lá, por exemplo, não tem carbono. Aí, qual que é, muitas vezes, a reação natural de vocês? A reação natural de vocês é quando vocês olham para a alternativa, aí você fala assim, pô, essa alternativa aí não tem, então, o elemento carbono, né, Zé? Não tem o elemento carbono. Então, às vezes, muitas vezes falam assim, então, olha só, se não tem o elemento carbono, vamos fazer o seguinte, eu já vou logo excluindo essa alternativa, que não tem o elemento carbono. Então essa aqui não pode ser uma substância opticamente ativa, porque não tem o carbono quiral. A Marcela já estaria errando, porque ela não observou essa substância de perto, tá? Eu não vou errar, não. E o fato dela ter só o carbono, ela não exclui que ela pode ser uma substância óptica, porque ela pode ser cis e trans e pode não apresentar desvio da luz polarizada. Nossa, ela pode ser cis e trans e pode não apresentar desvio da luz polarizada, né? Então, ela pode ter isomeria geométrica normal, mas às vezes ela não tem isomeria óptica, tá? Consistente e ativa nesse mesmo composto. Então, toma cuidado quando isso acontece, tá? Você pode ter na alternativa o que está acontecendo aqui, ó. Presta atenção se esse nitrogênio ou se esse fósforo ele não tem aqui uma configuração para um centro que nós chamamos de centro estereogênicos, tá? Se eles tiverem essa conformatação para centros estereogênicos, você pode perfeitamente ter uma substância aqui opticamente ativa, sem nenhum problema e sem nenhum constrangimento. Nossa, eu achei que isso era difícil, né? E agora eu estou vendo que isso aí não é tão difícil assim. Não, mas é cheio de circunstâncias que podem te levar a uma determinada armadilha. É verdade, Zé. Então, são armadilhazinhas que são colocadas, tá? E que pode prender o meu pé e eu posso errar na prova, né? Sim. Outro probleminha que eu vou te mostrar aqui, ó. Então, ó, não é necessário a quiralidade para eu ter uma substância opticamente ativa. Não. Agora, presta atenção aqui, ó. O que ficou estabelecido aqui, tá?
para eu estabelecer aqui um isômero. O que é fundamental aqui nessas fórmulas estruturais aqui para eu estabelecer um isômero? Dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra que você tem aqui, então, nesse caso, voltemos ao nosso amiguinho, ao nosso carbono, que nós chamamos de carbono assimétrico ou carbono quiral. Voltemos ao nosso carbono assimétrico ou quiral. O que está acontecendo com esse carbono aqui, ó, assimétrico ou quiral? Então, eu tenho 4 ligantes diferentes, tá? Então, aqui eu tenho um etil, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho o bromo e aqui eu tenho o hidrogênio. Agora, tem um problema aqui. Qual é a disposição enantiomórfica que eu vou estabelecer para esses carbonos que são conhecidos como carbono quirais? Então, quais seriam aqui as disposições enantiomórficas que eu posso estabelecer para esses carbonos? Ah, Zé, então dá para eu estabelecer isso? Dá. Toma cuidado que aqui nós vamos estar trabalhando aqui, ó, com um processo aqui um pouco diferente aqui agora, tá? Quando você estabelece essa condição de enantiopomorfismo. Ah, Zé, qual é o processo um pouco diferente? Então, presta atenção aqui agora, ó. Como você está trabalhando com o carbono, e esse carbono aqui, ó, ele tem, então, tá? Uma geometria, uma disposição tetraédrica. E vamos lembrar aqui, se ele tem a disposição tetraédrica, logo, ele apresenta hibridização sp3, né, Zé? Isso. Ele tem, então, somente ligações sigmas, né, Zé? Isso. Ele não vai ter nenhuma ligação pi, né, Zé? Exatamente. Ele não tem nenhuma ligação pi, ele só apresenta ligações o quê? Sigma, tá? E ele também, Zé, nesse caso aqui, ó, ele vai apresentar uma abertura angular de 109 graus, tá? E 28 minutos, não é isso? É. Aí Fischer, ele estabelece aqui um detalhe que você não pode esquecer, tá? Você vai entender isso no dia da prova, por que você não pode esquecer. Mas é algo que você já sabe. Fischer, ele diz um detalhe interessante. Todo elemento que ele está no mesmo plano, tá? Aí você tem um elemento lá que está naquele mesmo plano. Então, os elementos que estão no mesmo plano, o que vai acontecer com esses elementos? Bom, eu vou, tá? Mostrar esses elementos que estão no plano através de um tracinho convencional. Então, aqui você tem um traço para externar a característica desse elemento, para eu colocar os ligantes bromo e hidrogênio. Agora, o elemento que você está olhando aqui numa perspectiva espacial, você está olhando aqui numa perspectiva 3D, o elemento que está aproximando de você, que está aproximando do seu rosto, você coloca aqui, ó, ele preenchido, tá? Você faz, então, essa cunhazinha aqui, ó, e coloca ela preenchida. Significa que ela está aproximando do seu rosto, tá? E o elemento que está tracejado aqui, ó, te dá um senso de profundidade, ou seja, ele te dá um senso que esse composto, esse isômero opticamente ativo, ele está afastando do seu rosto, tá? Se ele estiver aqui diante de você. Então, esse ligante está para trás, esse ligante está para frente. Então, qualquer conceito que você tenha de olhar para esse composto de forma na geometria plana e analisar que ele tem apenas 90 graus cada angulação, está equivocado, tá? Porque o composto, ele apresenta uma geometria em 3D. Ele apresenta uma geometria, é um isômero 3D. Ele apresenta uma geometria que a gente chama de tetraédrica, tá? Uma geometria piramidal. E aqui, ó, para a gente fechando essa parte de hoje, você vai ter aqui as diversas formas de disposição e giro dos enantiômeros, para que na aula que vem nós tenhamos, então, a condição de estabelecer, então, a resolução de alguns exercícios baseados tanto na isomeria, tá? Que a gente chama de isomeria plana, tá? Como na isomeria também, a plana estática e a plana dinâmica, como a isomeria também geométrica, a cis e trans, como a isomeria óptica. Aí você vai ter condições na prova do seu vestibular, na prova do vestibular da Unifenas, você saber estabelecer essas diferenças, tá? Então, primeira coisa que tem que vir na sua mente, e Fischer traz isso muito claro na sua mente. Primeira coisa que você tem que determinar, esse composto, ele é opticamente ativo ou ele é opticamente inativo? Ele apresenta desvio para a direita ou ele apresenta desvio para a esquerda? Ele é destrógeno ou ele é levógeno?
tá? Então, em função desses giros e em função desses desvios, você tem aqui os planos de giro que ele vai apresentar para você do composto químico, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, quem que apresentou os enantiômeros aqui, ó, girando nesse caso aqui? Ó? Quem que permitiu a permuta? Quem que permitiu aqui, ó, a virada? Foi os elementos X e Y, por exemplo, nesse plano, tá? Segundo Fischer, tá? Aqui ele apresenta aqui o giro, ó, o giro tanto entre Y e W, quanto entre X e Z, ó. Você tem aqui o giro do composto. Então, você vai ter aqui várias modulações matemáticas, várias possibilidades matemáticas de você estabelecer esse giro desses compostos, tá? Mas assim, Zé, isso é fácil, tá? Desde que você entenda, nós vamos chegar também nessa situação aqui do plano de simetria, quando você tem um giro aqui, uma compensação interna, e que o composto de cima é parecido com o de baixo, mas que os ligantes são idênticos, esse composto ele passa a ter, então, uma compensação interna, e esse de cima, ele aniquila o de baixo. Então, é o que nós chamamos aqui de composto meso. Os ligantes de cima, eu tenho 2 carbonos quirais aqui, ó, eu tenho quiralidade tanto nesse carbono, quanto nesse carbono também que eu teria quiralidade. Está vendo que os ligantes são idênticos e são simétricos? Eu passo um plano de simetria entre eles e são idênticos. Então, é a mesma coisa da mistura racêmica. É a mesma coisa do racemato. O racemato, a metade não se tornou dextrógira e a outra metade se tornou levógira, então elas se aniquilam. Aí você tem um isômero opticamente inativo. Nesse caso aqui, ó, do meso, mesma coisa, tá? Você vai ter aqui o aniquilamento dos isômeros. Com esse aniquilamento dos isômeros, tá? Ele se torna um composto opticamente inativo. A diferença é que, nesse caso aqui, nós temos uma compensação dentro do composto. No caso do racemato, isso você tem que saber para a prova da Unifenas, a compensação é externa. Por quê? Depende do giro para a direita ou do giro para a esquerda do composto, que foi submetido a uma luz, tá, polarizada, com um único sentido e uma única direção. Então, vamos guardando esses detalhes aí, para a próxima aula a gente voltar aqui, ó, e terminar com essa formulazinha aqui, ó. Vou passar para vocês. Essa formulazinha aqui que é medíocre, bem fácil, né? Para você achar que a rotação específica do composto químico em função dos enantiômeros por ele formado, tá? Então, nós vamos ver essa formulazinha aqui, que tem a ver também com a física. Então, nós temos aqui o alfa, que é igual a K vezes C vezes L. Aí você vai ter essa formulazinha dessa constante aqui, ó. A gente vai ver que é bem facinho, tá? Para a gente estabelecer também, Zé, tem aquela questão de a gente colocar as outras letras, né, Zé? O R e o S. Quando que a gente coloca as outras letras, para determinar se um composto está no sentido horário, o giro dele no sentido anti-horário? Você vai ver que é fácil também, igual a gente viu no restante dessa aula, tá? Então, aqui você tem, então, aqui o alfa é a rotação, observada dentro do polarímetro, que você vai medir o espectrofotômetro, a capacidade de rotação do composto. Você vai ver aqui a concentração da solução, tá? A densidade. Aqui você vai ter o comprimento do tubo, aqui a gente vai usar o decímetro, que ficou pré-estabelecido, tá? E a unidade de rotação, que no fim é dada em graus. A gente vai ver isso na próxima aula. Como eu já me alonguei um pouquinho aqui, pessoal, já tenho outra turma me esperando aí, tá? Terça-feira eu volto com vocês, 4 aulas seguidas na terça. A gente vai ver, então, biologia e química na terça-feira. Beleza? Beleza. Então, tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até mais. Estou cancelando aqui. Pessoal, vamos lá, então. Agora o pessoal do... E aí, Zé? Vamos lá. Beleza, meu cara? Tá terminando aqui, que essa aula aqui, se a gente cortar, não tem jeito de cortar, tem que terminar o raciocínio, porque é uma aula que os alunos... É fácil, mas os alunos, normalmente, eles têm um pouquinho de dificuldade, tá? Alunos de cursinho, então, complicado. Vamos lá, então, vamos voltar aqui Ontem eu dei biologia, hoje é química, né? Vou só colocar para vocês aqui o material onde nós estamos, para eu abrir aqui. Espero que vocês foram bem na prova ontem, que não deu tempo, eu devo corrigir a prova hoje à tarde, mas a prova estava medíocre, né? Como eu tinha mencionado para vocês, provinha fácil, eu não ia ferrar vocês, só a nota de vocês que ainda está meio baixa, né? Mas ainda tem um negócio da redação ainda, que é a coisa toda lá, né? Tá.
Redação vale 2 pontos, né? 2 pontinhos. Estou esperando a Elvira passar a nota da redação, que aí tem uns aí que o bimestre vai valer 21, não entregou nada, né? Tem até hoje para entregar, mas não entregou nada, então o bimestre vai valer 21. Então, assim, eu morro de dó, mas eu nem ligo, né? O que eu vou fazer? A pessoa parece que está morta, né? Não faz, não resolve. E olha que você vai falar assim, Zé, dá muito trabalhinho, dá muita tarefa, não sei o quê. Mentira, mentira, né? Vocês sabem que eu não sou de ficar... Eu sei que tem professor que é aficionado, né, em ficar marcando tarefa, isso não tem nada contra, problema do professor. Mas eu não sou de ficar dando aquele monte de coisa, monte de tabela, eu só dou essa aí da atividade e dou prova. E já vou adiantando para vocês, vou cortar as atividades do quarto bimestre. Então, no quarto bimestre, o que nós vamos ter, Zé? Só prova. Olha só que sensacional. Eu vou dar 2 provas para vocês valendo 11 pontos e vou considerar só o simulado valendo 3. Tá? 11. Muito emocionante isso, Zé. Nossa, quase chorei aqui. Eu fico até... muita emoção. Eu fico até emocionado com essas questões, assim, entendeu? Eu gosto disso tudo porque eu trabalho com fortes emoções. Eu saio do cursinho, os caras chorando porque vai ter prova, né? Sei lá se a prova vai acontecer mesmo agora em novembro. Eu acho que é mais para o ano que vem. Está marcado para novembro, mas eu acho que é mais para o ano que vem. Eu acho que dificilmente esse ano, né, a gente vai ter prova presencial aqui, mas sabe-se lá, né? De repente, acontece. Aí você chora de um lado, aí eu pego vocês choram do outro lado, né? Então é fera demais, eu fico emocionado com essas possibilidades. Bom, aí está projetando para vocês já, né, as funções inorgânicas, vamos entender hoje o que são os sais e que são os óxidos, né? Semana passada, nós paramos nas bases, acho que eu terminei as bases, né? Os hidróxidos, vamos dar uma olhadinha aqui, que já estão se preparando para o happy hour, né? Final de semana, etc. Tal. Hoje vocês têm prova hoje à tarde ou não? Não tem, né? Só a sua. Hoje à tarde? É mesmo, hoje tem uma prova minha à tarde, não tinha esquecido. Foi bom você ter lembrado. Tem nada, não. Começa brincadeirinha boba, não. Realmente, o Pérez me lembrou aqui, ó. O Pérez me lembrou desse negócio. É o exercício que eu tinha marcado lá, né? Você marcou com eles, Pérez? Você não marcou no grupo, Pérez? Você não marcou, eu sei que vai se ver com o grupo agora. Ô, Pérez, você lembra, né? O Zé, né? Tinha falado para todo mundo que ia ter esse trabalhinho e ninguém acreditou. Ia ter o quê? Esse trabalhinho que você falou aí. Qual trabalhar? Ninguém acreditou? Não, todo mundo esqueceu, né? Não é que ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Falaram que nós estávamos mentindo. Pô, do Eureka? Ah, vocês falaram lá, eles não acreditaram? São doentes, né? Vou te falar a verdade, viu? Eu terminei esse negócio aqui, ó. Vocês estão com a credibilidade lá em cima mesmo, né? Eu mando o Pérez dar um aviso lá, ninguém acredita no cara, velho. Brincadeira. Esse Pereira, ele é perturbado. Ô, Gabriel, como eu tava te ajudando, não, Gabriel, na moral mesmo. Acho que eu terminei as bases também, nem lembro, acho que eu terminei. Terminei sim. Vamos lá para os sais agora, tá? Sais e óxidos. Quem são os sais agora, Zé? Zé, então a gente pode estabelecer aqui uma reação de neutralização? Podemos. O que é uma reação de neutralização? É toda vez que eu pego um sal, aliás, eu pego um ácido, eu pego uma base, ou seja, o ácido aqui, eu pego o hidróxido aqui, ó, eu misturo os dois, tá? Aí a mistura desses dois vão formar o quê, Zé? Vai formar sal e água. Então dá para você mostrar para a gente, então, essa reação aí? Creio que sim. Vamos ver se aqui tem alguma reação de neutralização desses sais, para eu mostrar para vocês. Então aqui você tem o ácido. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Zé, quando eu misturo os dois, aqui eu tenho o ácido muriático, aqui eu tenho o famoso hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, Zé? Eu tenho o ácido clorídrico, que está no meu estômago, e aqui eu tenho a soda cáustica. O que acontece? Quando eu coloco os dois, tá, em meio aquoso, vai acontecer aqui, ou em água, vai acontecer aqui um detalhe legal. Ó, primeiro, o ácido, ele divide, então, que a gente já viu na aula passada, em H+, e Cl-, em próton, tá, hidrogênio, Cl-, que é o cloreto, e a base, Zé, que é o NaOH,
ela vai formar aqui, ó, o Na mais e a hidroxilase. Isso. Aí, olha para cá aqui, ó, você que é inteligente, quando eu misturo os dois, olha o que acontece aqui, ó. Ô Pérez, assessor para assuntos aleatórios, Pérez, olha só, se eu pegar aqui o H+ com o OH-, quem que vai ser formado aqui? H+ com OH-, se eu misturar os dois. Qual que é a forma que eu vou ter aqui? Pode responder, Alana Pupinho. Aí você me pegou, ué. Não, se eu misturar aqui, ó, esse H+ com OH, quantos Hs vão ficar no composto? Quantos Hs ficam? 2, ué. H2. 2. H2 o quê? E o que mais que dá aqui? O que sobrou? H2O, ué. Oh, meu caro. Que é isso, meu caro? Ó, se você pegar aqui, ó, o H+ com o OH-, vai dar H2O, meu caro. Vai dar água, não vai? Então, se eu misturar esses dois compostos aqui, ó, o H, ele é atraído pela hidroxila. Então, aqui, ó, o H com o OH forma água. Aí sobrou quem? Sobrou o Na e sobrou quem? Sobrou o Cl-. Ah, então, ó, sobrando esses dois compostos aqui, ó, quem que vai se fundir? Vai fundir o sódio com o cloreto. Ah, sódio com cloreto, Zé. Vai formar uma ligação aqui. Quem que é o sódio e o cloreto, Zé? Primeiro o cátion sempre, tá? O positivo, depois o negativo, o ânion. O sódio com cloreto forma qual composto aí, Pérez? Sódio com cloreto? NaCl. Como é que chama esse composto? Cloreto de sódio. Que é quem? Quem que é esse cloreto de sódio? Você tá falando a coisa dele? Não, você usa esse cloreto de sódio para quê no dia a dia? Uai, é o sal de cozinha. Sal de cozinha, pô. Tá vendo? Então, ó, toda vez que você mistura um ácido com uma base, sempre você vai ter a condição de produzir aqui, ó, água e sal. Zé, então, sal é muito fácil. Já achei medíocre isso aí. Cada matéria, Zé, você vem mostrando para a gente, ela consegue se superar, né, Zé? Ela consegue atingir um nível de mediocridade ainda maior. Exatamente. Cada matéria ela se supera. Ela atinge o nível de mediocridade ainda maior, tá? Nossa, Zé, então sal é toda vez que eu tenho, por exemplo, sal inorgânico, eu tenho um cátion ligado ao ânion, eu tenho um íon com carga positiva ligado a um íon com carga negativa. Que bobagem, Zé. Isso é matéria? É matéria. Dá até vergonha de ter que dar essa matéria, mas é matéria, entendeu? E olha que essa matéria, vocês vão ver muito dela ao longo aí do ensino médio, o ano que vem. O ano que vem, então, fortes emoções, provas presenciais, tá? Aluno descabelando na hora, guardando as fórmulas, etc, tal, né? Vai ser um negócio, assim, sensacional. Virando à noite, estudando biologia. Rezando da prova, Zé. Hein? Não entendi. Rezando da prova, estudando 5 minutos antes. Prova minha lá no ensino médio é o negócio mais legal quando é prova presencial. Aí depende da postura religiosa de cada um, né? Se é católico, as meninas entram com o rosário na mão já, entendeu? Já entra com o rosário. Meu irmão falou que é medíocre. Lá que leva até o santo. Um dia eu perguntei ao menino, mas por que você está levando santo aqui para fazer prova, rapaz? Você está trazendo santo. Não. O rapazinho colocou uma imagem no santo. Falei, que santo que é esse aí? Ele falou assim, é o Santo Expedito, né? Aí o outro levou um outro, e aí colocou outra imagem, o mesmo. Levou o mesmo, falei, que santo que é esse aí? Ele falou, é São Judas Tadeu. Foi São Judas Tadeu. Ele falou, aí eu olhei para ele e falei, Zé, esse santo aqui é o santo das causas perdidas. Né? Ele falou, porque tua prova para mim, eu vou tomar um nabo danado, entendeu? Então eu estou trazendo aqui para ver. Meu irmão falou que é facinho, Zé. Meu irmão falou que é facinho, pode ficar tranquilo. O Dari. O Dari é bom aluno, né? É facinho, Dari é facinho. Dari eu dou umas aulas particulares para ele aqui, depois fala para ele. Não, mas só que... Ele não te conta essa parte. Ele fala assim, nossa, amanhã eu vou ter prova do Zé. Tem como você me dar uma aula particular? Ô, Gabriel, você não tava sabendo nem o negócio da H2O, rapaz. Assim pra ele, pra você que é meu irmão, eu vou fazer baratinho, entendeu? Fala o seguinte. Aí, com a baratinha, ele pega umas aulinhas aqui comigo. Você tem que dar aula também pra... Ô, Gabriel, acabou o comércio aí do Trento, né? Agora tem que ser aula particular.
Podaria até que não, mas para tua irmã que não gosta muito de estudar, né? Tua irmã é diferente da Ari, né? Nesse quesito aí, em termos de estudar, ela. Tua irmã já minha irmã, sim. Eu acho que ela só dorme, viu, na parte da manhã. Só dorme. Só dorme. Quero nem ver o que ela vai arrumar para passar na faculdade. Eu já prestei atenção. Vai arrumar namorado. Isso aí, né? Essa Manuela é danada, viu? Ó, H com H. Forma água. Certo? Então tá aqui. Então isso é facinho, né, Zé? Isso é facinho. Agora um detalhe. Aliás, vocês são parentes dos Caproni aí, ô Pérez, da Marina, da Marcela? Vocês são bem parentes ou não? Acho que não, hein? Eu sou Ribeiro Pérez. Eu? Mas você conhece os Caprones aí ou não? Conheço. Tem bastante Caproni aqui, né? Porque no segundo ano, quando a tua irmã veio para cá, quando a Manuela veio aquela menina que está no cursinho hoje, que é a Marina, também. Mas acho que elas eram colegas. Não sei se eram colegas de sala, mas era da mesma escola. Estudava, acho que tudo no Objetivo lá, não era? Acho que era no Objetivo mesmo. Deve ser isso. A Manuela. De todo mundo. Aí eu lembro que as duas... Aí a Manuela ficou e a Marina... A Marina não, a Marina é irmã. E a Marcela acabou vindo esse ano para fazer cursinho. A Marcela não quis ficar, na época, eu lembro. Acho que é por aí mesmo, eram colegas as duas. Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, Zé, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Se eu pegar um ácido dissociado e pegar aqui uma base, um hidróxido, o que eu vou fazer, Zé? Olhei aqui, ó, peguei o H e o H, formei água. Nossa, Zé, H com H forma água, tá? Aí peguei aqui o Na e peguei o Cl, formou o sal. Nossa, que fera, Zé. Aí eu tenho, então, numa reação de neutralização, sempre quando eu pego um ácido, quando eu pego uma base, um hidróxido, tá? Misturando os dois, eu vou ter sempre a formação de um sal. Ah, mas tem que ser o Na? Não. Sal é um cátion ligado a um ânion. Pode ser o lítio, tá? Ligado ao bromo, brometo de lítio, tanto faz. É um sal, é um cátion ligado a um ânion. Não precisa ser o NaCl. O NaCl também é um sal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, a classificação desses sais. Então, aqui você vai ter, ó, os sais que são conhecidos como sais normais, que são esses sais que eu acabei de mostrar para vocês, que são obtidos através de uma reação de neutralização, e é exatamente isso que você está vendo aqui agora, ó, outros tipos de sais, outras modalidades de sais. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem aqui o NaCl, o CaCO3, tá? O que isso aqui é? Cloreto de sódio. O que isso aqui é? É um sal também, carbonato de cálcio. Ora, alguns animais que apresentam exoesqueleto, vamos recordar aqui, alguns crustáceos, por exemplo, né? Alguns insetos, por exemplo, tá? A própria concha dos moluscos, tá? Que também funciona como exoesqueleto, é rica nesse sal aqui, ó. Esse sal aqui promove endurecimento, tá? Proteção. Então, é o carbonato de cálcio. Ah, Zé, esse aqui? Esse aqui é o fosfito ácido de magnésio. Zé, eu já sei que esse hidrogênio aqui, ó, ele não é ionizável, porque ele está junto com o ânion, exatamente. Tá? E esse aqui, Zé? Esse aqui é o hipofosfito, tá? De potássio. Nossa, Zé, então eu tenho aqui vários elementos que são sais. Como é que eu vou obter? Ó, sempre o que você faz aqui para ficar fácil? Você pega o hidróxido, ó, e você pega o ácido. Você tira o H e o H, que é a água que vai sair aqui, ó, e você liga quem sobrou, ó. Sobrou o K e sobrou o Cl. Então, K mais com Cl menos dá KCl. É um sal normal, produto da reação de neutralização. Nossa, Zé. Então, esse sal normal aqui, como é que é o nome dele? Cloreto de potássio, tá? Esse é o nome dele. K é o potássio e o Cl- é o cloreto. Ô Zé, e agora aqui? O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o CaOH2. Eu tenho duas hidroxilas. Então, na verdade, aqui, ó, você teria assim, ó, Ca, aí aqui dentro, parênteses, você coloca o OH, tá? Aí fora você coloca 2. Como você tem duas hidroxilas,
ele colocou as duas hidroxilas aqui, ó, uma na frente da outra, só para você enxergar como que a água é formada. Por isso que ele colocou. Mas no composto normal, você não coloca assim não, viu? Você coloca aqui entre parênteses, OH, e coloca o número para indicar que tem duas. Então tá aí, ó, mais o H2SO4. Quem que é o H2SO4? É o ácido da bateria, Zé, aquele que fura, é o ácido sulfúrico, o H2SO4. Então presta atenção aqui, ó, H2SO4. Então eu tenho 2 hidrogênios de K e tenho 2 hidroxilas de K. Nossa, Zé, o que vai acontecer então aqui, ó? Olha só que legal. Cada hidrogênio desse liga a uma hidroxila, cada hidrogênio desse liga a uma hidroxila. Então, aqui eu vou ter a formação de 2 águas, Zé. Formaram-se 2 águas. Agora, ó, o Ca daqui, ó, uniu-se com o sulfato. Aí formou um outro sal, Zé, ó, sulfato de cálcio. Ah, sulfato de cálcio é um sal. Na sua casa aí você tem sulfato de cálcio, ô Pérez. Com certeza você tem bastante sulfato de cálcio na casa de todos vocês. O que é o sulfato de cálcio? Sulfato de cálcio é aquilo que nós chamamos de... O que você tem no teto da tua casa aí, ó? O que você tem no teto aí? Uai, O que você tem no teto? concreto, sei lá, gesso. Gesso. É o gesso, cara. Gesso. Ou você tem no teto, ou você tem de moldura, alguma coisa assim. O gesso ele vai estar presente como acabamento. Então, quando a gente fala de sulfato de cálcio, nós estamos falando nada mais, nada menos de um sal, e esse sal ele tem um nome aí comum que nós chamamos de gesso. Simples assim. Agora, olha esse outro aqui, ó. Ô Zé. Oi. Calcário tem alguma fórmula química? Tem, ué. É o óxido de cálcio, calcário, tá? E o calcário, muitas vezes, ele é obtido de rochas que são formadas por carbonato de cálcio também, ó, tá? Você pega essas rochas aqui que formam exoesqueletos animais e que também estão presentes em muitas rochas, rochas marinhas, rochas terrestres, você começa você vai reagir a essa rocha aqui, ó, na reação dela, ela libera o CaO. O CaO é uma das formas do calcário, tá? O calcário que é utilizado aí para correção da acidez do solo, né? Que é o CaO também. Agora, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um hidróxido de sódio, tá? E aqui eu tenho o outro composto que nós temos aqui, ó, que tem um hidrogênio ionizável, tá vendo? E aqui tem 2 hidrogênios que não são ionizáveis, que é o H2PO3. Aí o que acontece? Isso aqui é aquela exceção que nós vimos lá com relação ao ácido fosforoso. Eu dei 2 exceções para vocês de hidrogênio ionizável, do ácido fosforoso e do ácido hipofosforoso. Aí aqui eu só tenho um hidrogênio ionizável. Então, só apenas esse verdinho que se liga à hidroxila e forma água aqui, ó. O que sobrou aqui, Zé? Sobrou o N2PO3, que vai fundir-se ao sódio e vai formar aqui um sal normal, tá? Então, aqui nesse sal normal aqui, ó, eu vou ter aqui, então, quem, Zé? O fosfito de sódio, tá? Que é o nome desse sal. Bom, esse é o sal convencional, que ele é obtido através de uma reação de neutralização. Aí aqui ele vai te fazer aquela lembrança de novo, né, das exceções que eu tenho aqui, ó, que não é ionizável, tanto do hipo quanto do fosforoso. Agora eu tenho outro tipo de sal, Zé, que são esses sais aqui que a gente chama de hidrogenossais. Quem são esses sais que nós chamamos de Zé, deixa eu tirar uma dúvida. Oi. Em rocha vulcânica, na fórmula química da rocha vulcânica, tem calcário também? Calcário não, cálcio? Tem cálcio, mas tem muito enxofre. Aí é o sulfeto de cálcio, tá? Tem muito enxofre por causa do fogo, né? Da parte embaixo que vem aquele aquecimento mais do centro da Terra. Aí vem muito sulfeto de cálcio, formado a partir de enxofre. O enxofre é aquilo que eles falam lá, Gabriel, que eu já comentei com vocês, né? Eles falam assim, o inferno, né? Enfim, algumas crenças acreditam no inferno literal. Crenças religiosas, que eu me refiro agora. Outras crenças acreditam que existe um inferno simbólico, que, na verdade,
essa questão de falar que tem cheiro de enxofre, que é coisa do inferno. Cheiro de enxofre é o cheiro de cebola, vocês sabem. Cheiro de enxofre, que é o cheiro do inferno, que é o cheiro dos demônios, aí envolve essas questões aí religiosas. Uns acham que o inferno é literal. Por exemplo, catolicismo. Por exemplo, o movimento protestante, de uma forma geral, os evangélicos, que compõem parte do movimento protestante, eles acreditam no inferno literal, onde você tem, como se fosse um vulcão mesmo, aí que o Gabriel falou, que é o indivíduo em condições de penas eternas, ele é lançado nesse inferno, o espírito dele, pelo menos, né, depois da morte, e depois da ressurreição do corpo, segundo a crença das religiões cristãs, o corpo e a alma, o espírito, vai ser lançado no inferno, literal. Aí tem alguns, dentro do próprio meio também, cristão, que acredita que o inferno ele é meio metafórico. Então, na verdade, você tem ali um símbolo daquilo que seria o sofrimento. Então, não seria literalmente queimando ali, seria uma simbologia, tá? Do sofrimento, de você partir desse mundo sem Deus, tecnicamente. E tem alguns que não acreditam no inferno, dentro do segmento cristão. Diz que o inferno ele é só uma referência à aniquilação. Então, a pessoa que parte sem Deus vai ser aniquilada e vai deixar de existir, tá? Aí eu pergunto para vocês, Gabriel Pérez, você que é o assessor para assuntos, já que você perguntou do vulcão aí, e tem muitos que defendem que o inferno é dentro aqui na Terra, como é que fala? Lá no centro da Terra, lá na magma vulcânica, etc. tal, que lá teria um suposto inferno, embora a opinião da maioria ache que é uma outra dimensão, outro local, enfim. Qual inferno que você acredita, ou você não acredita em um inferno? Gabriel Pérez, por favor. Você que é um cara da ala eu acho que não Bolsonaro. literalmente, assim, você cavar para baixo você vai encontrar, mas eu acho que é mais no pensamento depois da morte, uma coisa assim, sabe? Tá, mas ele é literal ou não, na tua concepção? Não, para mim não. Se você cavar para baixo você não vai achar o inferno. Não, eu não digo assim, não aqui na Terra. Eu digo, ele é literal, ele queima literalmente ou não queima? Isso que eu quero saber. Eu acho que nesse sentido aí talvez seja literal. Você acha que queima? Onde o verme não morre e o certeza. fogo não se apaga, né? Então, aí cada um tem uma posição com relação a essas questões aí religiosas. Você tem já a posição sua, é a posição católico-romana, né? E a posição evangélica é essa, que queima literal. Então vamos lá, hidrogenossais. Aí nós vamos ter um detalhe interessante, tá? Aí você tem aqui, quem são os hidrogenossais? Então, mesma coisa, só que aqui agora você vai ter uma reação, tá? Parcial do ácido e total da base. O que é isso, Zé? Parte do ácido reage, nem todo o ácido reage, tá? Na prática, isso não muda muita coisa. Só para você ter uma noção aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, nesse caso, olha o que está acontecendo. 2 hidrogênios aqui ó, não são ionizáveis. Então, apenas esse hidrogênio ionizáveis aqui, ó, aliás, os 3 são. Apenas um hidrogênio, parcialmente, vai agir com hidroxila, vai formar água. Os outros 2 ficam aqui, ó, com o fosfato e reagem aqui com o potássio. Aí você tem aqui o que a gente chama de hidrogênio, porque é um sal com hidrogênio no meio. Por isso que a gente chama de hidrogenossal, tá? Então aqui você vai ter aqui, ó, o hidrogenossal, conhecido como fosfato ácido de potássio, tá? Então esse seria um hidrogenossal. Mas qual que é o mais comum? O mais comum é aquele que nós vimos lá no início. Aí você tem aqui também os hidroxissais. Aqui, na verdade, quem vai ser parcial na reação vai ser a hidroxila e não, tá? O ácido. Então, quem reage parcialmente é a hidroxila. Por exemplo, naquele caso que nós colocamos lá em cima do hidróxido de cálcio, que você tem 2 hidroxilas, aqui não vai ser as 2 hidroxilas que vão reagir com H. Apenas uma hidroxila reage com H. Aí libera a água aqui, ó. A outra hidroxila fica no meio do composto, tá? Então, aqui, ó,
você tem aqui a hidroxila no meio do composto, formando o cloreto, tá? Do hidróxido de cálcio. Então, isso é um hidroxissal, tá? Ah, mas é o comum? Não é tão comum isso acontecer. Aí ele vai fazer aqui algumas ponderações para a gente fazer agora a nomenclatura, né? A nomenclatura dos sais. Zé, como é que é essa nomenclatura? Nomenclatura é fácil. Mais fácil de todos. Porque você não tem que guardar, né? Tem o ico-ioso quando tem duas valências, mas se tiver uma valência só, você vai colocar o nome do ânion e o nome do cátion. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, tá? Então não tem enrosco. Só para você ver aqui, ó. Agora, quando tem dois, aí sim, a gente vai, quando ele é derivado de dois, a gente vai usar a questão do ico e do ato lá também, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Zé, eu tenho um sal com esse ânion aqui, ó. Quem que é esse ânion aqui, Zé? Ah, o ácido dele era... o ácido dele, Zé, ele era o... Aqui ele colocou errado. Esse aqui, ó, é o hipoclorito, tá? Esse é o hipoclorito. Esse aqui do cianeto é o hídrico, passou para eto, é o cloreto. O cianeto, o cianídrico passou para cianeto. Então, o ânion aqui, ó, hipoclorito, cianeto, tá? Aqui tá errado, não tem esse O aí. Na apostila de vocês, pode tirar esse O aí, ó. É Cl-, é o cloreto. Colocou errado aqui, ó. Pode tirar esse O aqui, que o grafismo está errado. É Cl-, que é o cloreto. Aqui é o cianeto, tá? Então, o nome do ânion. Aí você quer saber, por exemplo, mesma coisa aqui, ó. Todo ácido que termina em oso, ele volta para o sal ou ânion em ito. Então, aqui, ó, nitroso é o nitrito. Sulfuroso voltou para o sulfito. Então, esses são os nomes dos ânions que você tem, tá? Aí, mesma coisa. Se o ácido ico, o ânion chama ato. Se é hídrico, eto. Se é oso, ito. Então, não muda nada daquilo que nós vimos. Só que nós vimos de trás para frente, né? Para formar os ácidos. Aí, vamos dar o nome deles aqui agora, ó. Vamos estabelecer a nomenclatura deles aqui, ó. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Qual que é esse ânion aqui, Zé? O ácido era clorídrico. Então, ele veio do cloreto. Hídrico passou para eto, tá? Então, o ânion chama cloreto e esse aqui é quem, Zé? Hidróxido de potássio. Potássio não muda. Então, vai ser cloreto de potássio, o nome do sal, tá? Mesma coisa aqui, ó. O ácido aqui era o ácido cloroso. Cloroso passa para ânion clorito. Então, aqui você vai ter, ó, o clorito de sódio. Então, tá aí, ó. Clorito de sódio. Simples assim. Ah, Zé, o ácido aqui era sulfuroso. Sulfúrico, aliás. Ácido sulfúrico. Ico passa para ato. Então, é o sulfato, tá? Aqui, Zé, eu tinha o hidróxido de cobre 1. Não é, Zé? É, hidróxido de cobre 1. Tá aqui, ó. Então, cobre 1 mantém aqui. Fica sulfato de cobre 1. Nossa, Zé. Ó, cobre 1 é o menor. Então, o menor a gente coloca sulfato cuproso. Então, é muito fácil. Não tem nada aqui de difícil, tá? A diferença é que no hidrogenossal, você vai fazer menção aqui do hidrogênio. Ou você vai usar a nomenclatura ácido também, tá? Aqui, por exemplo, ó, você tem 2 hidrogênios. Você pode chamar assim, ó, que é 2, hidrogênio, fosfato de sódio. O PO4 é o fosfato. Aqui, ó, o que você vai chamar aqui, ó? Mono, você só tem um, monohidrogênio, fosfato de sódio, tá? E aqui, Zé, aqui você não precisa, se você quiser pôr direto, não precisa nem colocar o mono, você coloca direto, ó. Ah, eu posso colocar o hidrogênio sulfato direto? É, porque esse aqui só tem um hidrogênio sulfato ou hidrogênio sulfato de sódio, tá? Ou a nomenclatura mais usual, que é essa aqui, ó. Ó, Zé, aqui eu tenho 2H, então 2H+. Então eu tenho fosfato, 2H, diácido de sódio, tá?
Aqui eu tenho um H. Então, fosfato em azul, mono em verde, monoácido de sódio. Aqui eu tenho um H. Você pode colocar só sulfato ácido de sódio, tá? Porque aqui você não tem com H2, então você põe sulfato de ácido de sódio. Então, a nomenclatura dos sais, tudo isso é muito simplesinho e muito bobinho. Vamos fazer exercício agora? Aqui também, ó, mesma coisa, ó. Aqui você tem, ó, você pode chamar isso aqui, ó, de bisulfato de sódio, tá? Aqui você pode chamar de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque toda vez que você tem o prefixo mono mais o termo hidro, você substitui por bi, tá? Então, mono com hidrogênio, você substitui por bi. Aqui você pode chamar por bisulfeto de sódio. Aqui você pode chamar por bisulfito de sódio e assim por diante. Os hidroxais, que você tem hidroxila no meio, tá? Quanto que é o número de hidroxila aqui, ó? Dihidroxicloreto de alumínio, dihidroxicloreto, tá? Monohidrox, aliás, cloreto de alumínio. Aqui você tem, ó, o hidrox, nitrato de cálcio, e assim vai. Ou você chama aqui, ó, 2-hidrox, você chama de dibásico, 1-hidrox monobásico, e quando você só tem um composto, você chama já nitrato básico de cálcio. Então, isso é muito fácil. Aí, aqui ele vai pedir para você fazer as reações, tá? Então, ele vai dizer assim, vamos fazer esse primeiro aqui só, depois eu libero vocês. Complete as equações das reações de neutralização total ou parcial, de acordo com as proporções dadas para ácidos e para as bases, classificando o sal produzido em sal normal, hidrogenossal ou hidroxissal, bem como nomeando-os. Nomeie também o ácido e a base de cada reação. Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o NaOH. E aqui eu tenho o H. O que você faz? Pega o H aqui, liga o O. Ó. O H deu água. Quem que sobrou? Sobrou o NaBr. Então, você tem o sal normal aqui, que é o brometo, tá? De sódio. Aqui, mesma coisa. Você tem o hidróxido de magnésio e você tem o ácido sulfuroso. Então, você pega aqui, ó, o OH aqui, ó, tá? E liga-se a 2Hs, você vai formar duas águas aqui, ó. Quem que sobrou? Sobrou o Mg e sobrou o sulfito. Então, isso aqui vai ficar o quê? Hidróxido ou sulfito de magnésio, MgSO3. Aqui, mesma coisa. Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho zinco, hidróxido de zinco com HCl. Ah, Zé, hidróxido de zinco com HCl. Apenas um hidróxido aqui, ó, é que vai reagir com a água, com o H. Vai formar uma única molécula de água. Então, vai sobrar uma hidroxila no meio, tá vendo? Vai ficar ZnOHCl. Aqui você já tem um hidroxissal sendo formado, tá? E assim você vai fazendo aí as reações. Então, quando você tem uma reação parcial, você não consegue ligar todas as hidroxilas formando água. Ou você não consegue ligar todos os Hs formando água. Quando você tem uma reação total, todas as hidroxilas e todos os Hs formam a água, tá? Bom, vamos fazer uma pequena chamada aqui. Alana. Presente. Amanda. Beleza. Júlia. Ana Júlia. Ok. Ana Laura. Ok. Stephanie. Ok. Pérez. Tá aí. Tô aqui, tô aqui. Giovana. Ok. Gustavo. Presente. Ok. Igor. Isabelle Martins Marconi. Ok. Assente também está aí. Isadora Vilela. Ok. João Pedro. É o João Pedro Silvério. Ok.
O João Pedro Pereira. Presente, Zé. Beleza. João Pedro Santos. João Pedro Santos, cadê ele? Presente, Zé. Beleza. Júlia. Beleza. Leonardo. Beleza. Marcela. Presente. A Mariana Baroni. A Lívia, esqueci de falar a Lívia. Beleza, Lívia. Mariana Baroni. Mariana. Ué, o que eu pulei aqui? A Luma também eu pulei, velho. Pulei a Lívia e a Luma. A Mariana Baroni, tá? O Murilo. Beleza, Luma. O Murilo tá aí. O Nicolas. Beleza. A Paula. Presente. Beleza. Rafaela Lemonier. Presente. A Rafaela Mariose. Beleza. Renato. Cadê o Renato? Sara. Presente. Tainá. Presente. Thalita. Beleza. Tamires. Beleza. Tiago. Victor. Tiago tá aí. Presente. Valeu. Iris. Beleza. Yuri. Presente. Beleza, pessoal. Então, de hoje para amanhã, no máximo, a gente passa as notas de vocês já, tá? Ver se eu passo não vai ter gente passar do bimestre inteiro por causa da redação. Que dia que sai a nota da redação, vocês sabem? Vocês já fizeram essa redação? Acho que não? no final do mês, porque cada dia um tem que mandar. A minha, por exemplo, foi ontem. É a somatória, então. Acho que o sexto da chamada. Então vai até o último da chamada, aí quando o último da chamada enviar, aí ele manda as notas. Entendi. Então vai ser no fim do mês mesmo, de qualquer forma. Eu não sei, porque já começou o outro ciclo do quarto bimestre, então eu acho que ele deve estar fechando. Não, beleza. Mas isso é do quarto bimestre, né? É verdade, então ele pode estar mandando. Sim, do quarto bimestre. É verdade. Então tá. Até semana que vem. Semana que vem eu volto.